Olá, pessoal. Esse é o nosso podcast Abrindo a Boca. Eu me chamo Isabel, sou dentista. Hoje nós temos a participação aqui de Ronald, de Vanessa. Vanessa é psicóloga aqui na cidade. Desde já eu quero agradecer, Vanessa, por ter aceitado o convite de estar aqui, né, hoje, nessa conversa sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Esse é o objetivo do nosso programa, né? A gente abre a boca para falar sobre temas super importantes, né, para a população em geral. E aí, Vanessa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse sobre o que você faz dentro da psicologia, né? Olá, pessoal. Desde já eu que agradeço o convite, né? Porque é uma honra estar aqui. Foi um convite que me deixou muito feliz, né? Eu sou psicóloga aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas a psicologia ela é muito versátil. Dentro da psicologia clínica, a gente consegue ir para o mundo inteiro. Então, eu resido na cidade de Mossoró, mas a psicologia ela consegue ir para todo lugar. Então, eu tenho, como psicóloga clínica, eu tenho pacientes espalhados pelo mundo, fora do Brasil, em estados diferentes e por aí vai, né? Eu trabalho dentro da psicologia com a terapia cognitivo-comportamental, porque eu não sei se vocês conhecem, mas dentro da psicologia nós temos diversas abordagens, que basicamente é a teoria que vai sustentar a nossa prática, a teoria no qual o profissional vai se basear para cuidar das emoções, dos comportamentos, dos pensamentos e toda essa relação que envolve o ser humano. Muito bom. E é legal também que você falou sobre a questão de poder estar em todo lugar, né? Porque Verdade. foi assim, não tiveram muitos benefícios que a pandemia nos trouxe, né? Mas abriu nossos olhos para explorar, né? A telemedicina, não é isso? Né? Que você atende também consultas à distância e tudo, então... Você tem muito paciente online hoje? O pessoal busca muito essa modalidade? Tenho muito paciente online, por quê? Porque na terapia online a gente tem uma flexibilidade de tempo muito maior. Um paciente que ele trabalha no horário comercial ou num trabalho mais estendido, ele trabalha de 7 às 6 da noite, com poucos intervalos de almoço, tem para locomoção, tem toda uma questão. Então é muito mais confortável para ele. Chegou em casa, jantou, tem a sessão de 8 da noite, 9 da noite, tranquilamente. Ele encontrando um profissional que se adequa ao horário, a gente consegue ter uma flexibilidade de, Vanessa, só tem 1 hora de almoço. Você consegue me atender? Eu estou em casa, consigo, porque eu também estou. O que eu sempre indico para quem vai fazer terapia online? Seu ambiente garante o seu sigilo, porque a terapia precisa de sigilo. Você se sente confortável de fazer a terapia no ambiente que você está? E no meu ambiente eu garanto o sigilo, né? Todo o meu espaço organizado, silencioso, paramentado para que eu oferte um bom serviço e se o paciente estiver confortável, por que não? Os vínculos eles vão para além do físico e a pandemia nos ensinou isso, né? Vínculo terapêutico, vínculo de ser humano, ele vai para além do toque físico. Então, a terapia online ela nos fornece essa vantagem de flexibilidade de tempo, de locomoção, querendo ou não, uma economia, se a gente pensa nos preços de combustíveis hoje em dia, né? Se você pode fazer de dentro de casa e você se sente confortável com isso, ótimo. Então, eu acredito que hoje, né, dentro da minha quantidade de pacientes, metade é presencial, metade é online. Então, é muito bem dividido. Legal. É legal. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade com relação a esse sigilo da psicologia é da questão de atender parente, né, um amigo e tudo. Como é que funciona? Não pode, né, atender... Eu vou fazer até uma pergunta antes, assim, porque você já pode pegar o gancho e explicar pra gente, assim. Eu percebo que hoje a galera tá começando a ter menos preconceito, que existe muito preconceito em se fazer terapia. Eu não sei se você percebe a mesma coisa, ou se você acha que ainda tem muito preconceito, ou pode dizer quais são os principais que chegam pra você. E também, para quem você indica terapia? Eu sei que o pessoal fala assim, para todo mundo, mas tem casos que você diz, não, esse é bom, você trabalha com isso, com aquilo, é muito importante você também ter terapia ou fazer terapia. E essa restrição, né, dos sigilos, que parece que não pode atender pessoas da mesma família, não é isso? Vou responder Isabel primeiro. É. Vou dar preferência, tá? A questão da orientação, não é que eles coloquem diretiva. Por exemplo, você não pode atender família. Porque, por exemplo, o que é família na conjuntura familiar? Se a gente pensa que hoje nós temos estruturas familiares diferentes, não apenas a sanguínea, a gente entraria aí numa outra discussão, sim, né? Amigos muito próximos, por vezes, é sua família também. A questão é, existe um vínculo afetivo no qual você não vai garantir
que você não se envolva diretamente, que você não vá lá e se meta na vida da pessoa e queira resolver por ela, Sim. ou que você tome as dores dessa pessoa, porque dentro do viés terapêutico, o terapeuta na TCC, ele é colaborativo, ele interage diretamente com esse paciente, ele consegue auxiliar mais diretamente, mas ele não se mete, que nem a gente se mete na vida do amigo, né? Sim, Uma com amiga chega para certeza. contar uma coisa e diz assim, mas doida é ela. Vou dar um conselho. Eu tô conselho. Se fosse comigo, já você se coloca na situação. E aí, se você observa, por exemplo, a sua vizinha chegou, você pensa, tem um vínculo com minha vizinha. Minha vizinha, se tiver uma situação, ela vai quebrar, inclusive, às vezes, minha privacidade, ela vai chegar em mim, vai ficar chamando, tem uma série de questões envolvidas. Então, a orientação é para que você garanta um bom serviço. Então, você se analisa. Às vezes, é um primo muito distante, que você viu uma vez na vida, você não tem vínculo nenhum, e ela quer fazer terapia com você. Você analisa, eu vou conseguir dar um bom serviço, eu vou conseguir prestar dentro da ética, prestar dentro dos preceitos da psicologia. E aí você esclarece, a gente pode tentar, se você se sentir confortável, E aí vocês vão juntas analisando isso. Mas você percebe que tem um amor gigantesco envolvido, tem um vínculo gigantesco. Ou simplesmente você atende uma mãe, e aí de repente o esposo quer vir. Vão ser demandas que em algum momento vão se chocar. Sim. Eu costumo até brincar quando alguém insiste comigo, né? Eu digo assim, vamos lá, gente, vamos pensar comigo. Teve uma festa no final de semana, Mariazinha me contou tal situação. Joãozinho me contou a situação uma semana depois. Aí eu, humana que sou, podendo errar, posso dizer, eu já estava sabendo. Não foi? Você não tinha me contado na sessão passada? Sendo que tinha sido Mariazinha. Olha a confusão que isso tudo pode gerar. Sim. Né? Porque somos humanos, somos profissionais da saúde, a gente estuda, a gente sabe, mas a gente pode errar, somos passíveis a erro. Então é sempre uma orientação, não é uma proibição direta. É muito do feeling do profissional de compreender até onde ele consegue ir ou não. Sim, entendi. E você pode repetir essa pergunta? A minha pergunta foi muito mais sentido assim de preconceito, né, do pessoal fazer terapia que existia antes e se você vê uma mudança ou não, ou quais são os principais, digamos assim, mitos que chegam para você ainda hoje e em relação à indicação. Então, por exemplo, quem trabalha com público, ou então, por exemplo, a gente envolvido com igreja e tudo, a gente às vezes dá aconselhamento, né, essas coisas, escutar muito o problema das outras pessoas. Então, para esse tipo de pessoa, eu já recebi a orientação, porque é sempre importante você ter também um acompanhamento, né? Sim. E aí, os preconceitos, eles ainda existem. A gente já evoluiu muito, a gente já cresceu muito. Hoje as pessoas se orgulham de ter um psicólogo, né? Você vê as pessoas marcando, hoje a minha psicóloga me disse tal coisa. Ou as pessoas vão lá, dia de terapia, e postam no Instagram, compartilham, indicam. Mas ainda há muito preconceito. Ainda há aqueles pacientes que você passa e o paciente dá só um tchauzinho de longe, para você não ser identificado enquanto psicólogo dele. Ainda há um conceito de cheguei na terapia, estou lá, estou pagando, estou vendo, mas toda sessão eu termino dizendo, mas eu estou fazendo por fazer, que eu não sou doido. Existe isso, Vanessa, ainda. Existe, infelizmente existe, porque a gente é muito recente, né? Nós temos uma história muito recente no Brasil, não vou lembrar exatamente quantos anos, mas se eu não estou enganada, a psicologia tem 60 anos no Brasil. Então, é muito jovem. 60 anos é muito tempo. Não, não é. Sim. É uma construção, se você pegar, os nossos avós vão dizer que não estão para que isso. As nossas mães vão começar a olhar torto. A gente está abrindo os olhos. A nossa geração começou a olhar para esse viés com outro olhar. Então, os preconceitos é muito nesse lugar da loucura. O que é loucura? É de doido, não é? Só quem tem uma patologia que deve ir, não é? Na verdade, existe o que a gente chama de pessoas que têm uma boa autoeficácia. Elas conseguem ser muito resolutivas, elas conseguem lidar com as suas emoções. Então essas pessoas muito autoeficazes, boa resolutiva, elas não vão precisar de terapia? Elas querem a terapia? Elas têm objetivos a serem trabalhados? Eu quero me autoconhecer. Eu quero melhorar a minha autoestima. Eu quero aprender a falar melhor. Elas podem fazer terapia. Para quem é indicado, direcionado, para aquelas pessoas onde seus conflitos do dia a dia, suas emoções, as questões mesmo, as situações estão trazendo prejuízos que a gente chama de clinicamente significativos. Aquele prejuízo está fazendo com que ela muitas vezes fique paralisada diante de situações, que ela não consiga mais agir. Está impedindo de exercer as atividades rotineiras, né, dela. E para além de impedir de exercer as atividades rotineiras, muita gente tem prejuízo nas suas relações. Às vezes é um ciclo que se repete muito.
um ciúme excessivo, um comportamento que possa estar trazendo um prejuízo para você ou para os outros, né? Porque por vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo, mas os outros trazem um feedback. Não que a gente vá saindo aceitando tudo que os outros trazem para a gente como uma verdade absoluta, mas a gente precisa ter esse crivo. Se todo mundo ao meu redor fala que eu sou muito tímida, que eu sou muito insegura, que eu me tranco, que eu evito, e eu percebo isso, porque no fundo a gente dá uma percebida. Será que não valeria a pena fazer terapia? Por vezes não é um transtorno de ansiedade, não é depressão ou algo estabelecido, mas são questões que merecem um olhar mais sensível e que o processo terapêutico pode ajudar. E aí você citou o exemplo, né, de quem trabalha muito com o público, é um ótimo viés, né? Normalmente quem trabalha muito com o público, ele vai ter algumas outras questões, justamente por ter muita questão de crítica, de disposição, mas a gente vai trabalhar com o público super bem, não vai sentir a necessidade. Então, quem vai dizer é da necessidade do sujeito. Eu preciso de terapia? Seria interessante para mim? Dentro dos meus objetivos, pode me auxiliar? Existe até uma frase, um meme, né, na verdade, que falam eu faço terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Justo. Porque é justamente isso, né? Quem trabalha com o público, ele é uma demanda muito grande, porque ela entra em contato com diversas pessoas de diferentes culturas, de comportamentos diferentes, formas de pensar diferentes, né? Não, e ela falou uma coisa bem interessante sobre autoconhecimento, né? Então eu fico pensando, muitas vezes você é jovem, adolescente, tá mudando de fase, né? Você tá agora indo para uma fase onde você tem que fazer escolhas que vão repercutir para sua vida inteira. E às vezes você não tem maturidade, ou melhor, autoconhecimento suficiente para tomar algumas decisões. Por exemplo, que curso eu vou fazer? E isso está muito intimamente ligado não só com a questão financeira, não só com o mercado, isso é importante levar em consideração, mas está muito envolvido com autoconhecimento. E geralmente nessa idade você não tem tanto autoconhecimento assim, no geral, né? Não sei se... E aí, se você pega a nossa sociedade, é uma sociedade que exige muito desse adolescente, né? Na questão aqui, a gente faz o Enem com 16, 17 anos, os mais tardes com 18, e ali você define a vida, né? E aí, bem momento autorrevelação da minha vida. Eu vivenciei esse processo. Eu entrei numa universidade com 17 anos, uma universidade federal. Aí, o sonho de toda pessoa. Passei no primeiro vestibular. No meio do curso, não era o que eu queria. Quando eu entrei, eu não tinha maturidade o suficiente e eu escolhi qual profissão? A profissão que parecia com a do meu pai. Por quê? Porque era alguém que eu admirava, era alguém que eu tinha como inspiração. Então, eu pensei, é um caminho bacana, eu vou me identificar. E não era o que eu queria. E aí eu entrei no processo terapêutico. Dentro do processo terapêutico, eu percebi que o que eu sempre quis era psicologia. Que legal, você fez terapia e acabou descobrindo a sua profissão. Sim, sim. Eu já sabia que eu queria psicologia. E aí, falando do preconceito que existe dentro da gente mesmo. E eu ficava, será? Será que vale a pena largar um curso que eu já estou na metade, 50% concluído, com bolsa de iniciação científica, fazendo tudo? Mas aí eu precisei, né, de entrar num processo de me conhecer, saber o que era importante para mim. Afinal de contas, meu pai já tinha feito as escolhas dele. Ele já vivia a vida dele. Minhas irmãs mais velhas já estavam nos caminhos. Então, qualquer pessoa que eu fosse lá pedir uma opinião direta, ia me dar baseado na sua própria ótica. Se a gente trocar de óculos, eu e Ronald usamos óculos. Se a gente trocar de óculos, a gente não vai enxergar da mesma forma. E a ótica da vida é assim. A gente não enxerga os outros e a vida dos outros da mesma forma. Cada um tem a sua visão, tem a sua crença. Então, eu precisei voltar esse olhar para mim, para minha crença, para minha visão, para compreender qual era o melhor caminho para mim, que foi a psicologia. E cá estou, né? Até mesmo tratar um medo, né? Tipo, minha esposa é dentista. E muita gente tem medo de ir num dentista, por exemplo. Vanessa, eu já atendi pacientes, voltando um pouquinho também para aquela parte de lidar com o público, né? Eu me vi nessa situação de, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso aqui agora, né, na minha frente? Porque eu já atendi muitos pacientes, não foi um, dois, três, foram vários pacientes. E um deles chegou a chorar na minha frente, com medo de ser atendido, né, por dentista. E aí, eu ficava naquela posição de, eu entendo o lado dele, né, porque a odontologia, existem muitos procedimentos invasivos, né, e historicamente também falando, tem esse processo de medo, de dor, a odontologia é muito atrelada à questão da dor,
porque a prevenção ela está começando a ser discutida agora, né? Se você pegar a história da odontologia, ela nunca foi nesse viés de prevenir, sempre foi naquele de intervir, né? Então, o paciente, ele sempre procura o dentista quando ele está sentindo alguma coisa. E, geralmente, essa coisa é dor, e dor muito forte. Então, eu já atendi vários pacientes que chegavam para mim com esse medo de dentista. A gente até chama que tem a síndrome do jaleco branco, né? Que é só ver ali o profissional da saúde com o jaleco branco, que o paciente já começa a se tremer. E sempre que eu pergunto é a mesma coisa, né? É o barulho da caneta de alta rotação e o medo de agulha. Muitos pacientes, assim, adultos, não é nem crianças, adultos com medo de agulha, enfim. E aí eu queria saber de você um pouquinho se existe alguma diferença entre o paciente sentir medo e ansiedade. Nesse caso, por exemplo, do paciente chegar para mim, chorar na minha frente e eu tô com medo. É realmente um medo ou seria aquela ânsia de resolver logo o problema dele, a dor? Enfim, qual a diferença entre esse medo e essa ansiedade? Pronto, já ia dizer que para explicar direitinho, né, toda essa como chega esse paciente com a crise, né, de choro, de medo mesmo, de ansiedade, eu teria que explicar a diferença. O medo, ele é emoção. Ele é emoção primária. Então, é uma resposta ao estímulo. Se eu pego, por exemplo, estou numa sala escura e, de repente, alguém passa com a roupa branca e eu só vi um vulto. Eu me assusto. Ali, meu cabelo fica do braço oriçado, meu coração acelera. Foi uma resposta ao estímulo. Eu não pensei sobre aquilo. A ansiedade, a gente diria que é um estado de humor, é o sentimento. Porque a ansiedade, ela já envolve a avaliação, já tem uma projeção futura. Por exemplo, senti a dor de dente. Senti a dor de dente, pensei, tenho que ir no dentista. Medo chegou no meu coração. Comecei a fazer a avaliação, se já está doendo agora. Quando aquela caneta começar a mexer no meu dente, vai doer mais ainda, eu vou sofrer mais ainda. E aí, às vezes, eu começo a chorar, a ter taquicardia, hiperventilar, ficar ofegante, sem conseguir respirar, que a gente caracterizaria uma crise de ansiedade, né? São sintomas de uma crise de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tá ali junto com o medo, mas muitas vezes, em outras conjunturas, em outras situações, ela vem com a insegurança, ela vem com a vergonha, com a apreensão. Esse medo, ele é base para a ansiedade. E aí, a gente vê a diferença entre a emoção e o sentimento. Emoção, ela é uma resposta ao estímulo. Já o sentimento tem que ter uma avaliação, é quando as suas cognições, elas agem com aquilo. E aí você estava falando sobre o medo ser só da dor, e aí tem uma outra possibilidade. Tem gente que nunca foi ao dentista e que não vai, porque tem medo. Ah, mas que medo? Aí você pode me perguntar, o medo é real? O medo é real. Não necessariamente o perigo é real. Porque se a gente pega a ansiedade ela é uma emoção, ou ela é o sentimento, né, o estado de humor, que a gente vai encontrar para a gente luta ou fuga, né? Para enfrentar, a gente precisa da ansiedade. A ansiedade não é ruim. A ansiedade, ela é natural. A gente não tem como simplesmente excluir ela da nossa vida. Ai, Vanessa, tem muita gente que chega em consultório. Eu quero acabar com a ansiedade. Eu disse, vai ficar apático. Não vai para onde? Vai ficar assim, ó. Apático na cadeira. Não tem como. A ansiedade é como se fosse o sentimento que lhe impulsiona. Justo. Né? Não seria isso, assim, que você projeta alguma coisa. Justo, é uma projeção futura. Vamos pensar, você quer muito ser dentista. Você passou por um vestibular para entrar na sua faculdade, passou por um processo, passou por muitas provas. E aí, você estava lá, sei que tem o vestibular daqui a 7 meses. Sem ansiedade. Isabela, só comendo, de boas, vivendo a vida dela. Nada está acontecendo na minha vida. Quando eu analiso, se é uma projeção futura, eu tenho um vestibular, eu quero passar. Se eu não estudar, eu não passo. E aí eu vou me impulsionar a estudar, a fazer aquilo, aumentando minha concentração muitas vezes. Por que em hora de prova a nossa concentração parece que aumenta? Ali é uma forcinha da ansiedade. Por que a gente está tão concentrado? Talvez, se vocês se prepararem, no início do podcast, nos primeiros minutos, a gente estava um pouco mais concentrado, um pouco mais engessado no jeito de falar, porque a nossa ansiedade, para iniciar, às vezes, o episódio, fez com que a gente se concentrasse nisso. E agora que as coisas estão se acalmando, nosso cérebro talvez já não esteja com aquela velocidade de pensamentos tão
Ela vai relaxando. Já vai relaxando e a gente consegue fluir as coisas mais devagar. Vai entrando no território conhecido, né? Justo. Tem alguma diferença de preocupação para ansiedade ou são sinônimos? Ela entra na ansiedade, né? A ansiedade, ela é quase que um mix de muitas coisas. É preocupação, é apreensão, é olhar para o futuro e às vezes esse futuro ele pode ter um perigo real ou irreal. Vamos pensar, uma cidade violenta. Eu sei de um bairro que é lá bastante violento, então eu preciso passar por ele de 2 horas da manhã sozinha a pé. É um perigo real. É natural que eu fique muito preocupada, que eu fique muito ansiosa com aquela situação. Mas, por exemplo, eu nunca fui ao dentista. Eu preciso ir só para ele avaliar. Só que eu já ouvi tanta história que dói muito, que dentista tem mão pesada, que machuca, que ficou com a boca dolorida, que aí eu só por pensar, eu não quero ir, eu fico ansiosa, eu fico preocupada por ouvir o comentário das pessoas. Eu vejo muito isso passando de pais para filhos, né? A criança, várias vezes, a criança chegou lá no consultório, era a primeira consulta. Ela não entendia, ela ainda não tinha tido esse contato. A primeira consulta é sempre uma oportunidade muito boa, né? Do dentista condicionar aquela criança, na linguagem dela, fazer entender cada procedimento ali que o dentista vai fazer. E a gente observa que a criança ela é muito aberta, né? Para explorar, para ter as primeiras experiências. E aí eu percebo muito, 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 muito que os pais, eles transferem essa ansiedade e esse medo para a criança, né? E aí, na maioria das vezes, ele coloca o dentista como o vilão, né? Então, a criança vai no dentista. Exatamente. Então, a criança ela já vai crescendo naquele ambiente de medo, né? Desenvolvendo a ansiedade de ir ao dentista. Mas ela ali estava na primeira experiência dela, que tinha tudo para ser super positiva. E não é, né? E aí eu também comecei a observar que as crianças que já chegavam com medo lá, quando eu ia conversar e tudo, eu via que era porque alguém da família tinha transferido esse medo para ela. Que ela ainda não tinha vivenciado, né, essa experiência. Era a primeira vez. Então, a gente vê que nesse processo do medo, da ansiedade, também tem muita influência sobre a perspectiva de outras pessoas, né? Que transferem isso, vai passando de uma para outra. E a gente pega, mas o medo é o vilão. Então, não, o medo é proteção. Se a criança ela não tem medo, ela se coloca mais em risco. Por que crianças menores de 3 anos, até 3, 4, menorzinhas mesmo, na fase de desenvolvimento inicial, onde o cérebro não é tão amadurecido ainda, às vezes da regulação, de percepção das emoções, se colocam em risco mais facilmente, colocando qualquer coisa na boca, botando o dedo em tomada, porque não tem o medo ali. Se eu não tenho medo, se eu não consigo analisar que aquilo me oferta um perigo, eu vou fazer aquilo. E é muito interessante você falando que criança chegava, né? Já por um reflexo dos pais, às vezes nem é. Eu passei por uma situação muito engraçada. Minha irmã mais velha é dentista. Sim. E aí, ela tem uma filha de 3 anos. E ela é dentista. Ela sempre falou sobre a odontologia em casa. Ela sempre brincou, mamãe dentista vai olhar o seu dentinho em casa. Até que chegou o dia de levar minha sobrinha para o consultório. Houve toda a preparação, né? Você vai para o consultório 1 semana brincando de dentista. Sim. Chegou no consultório, ambiente completamente novo. A mãe paramentada com, né, toda cobertinha. Não era consultório pediátrico, então era tudo muito branco, um monte de gente estranha. Barulho alto, porque a canetinha, ela tem um barulho irritante. No mínimo irritante. Ela se assustou. Minha irmã demorou muito tempo para conseguir minimamente olhar a boca dela. Era a mãe dela. Ela conhecia a mãe, não tinha ninguém que tinha transmitido esse medo. Então, por quê? Possivelmente ela interpretou aquilo como uma ameaça. Se o medo é de proteção, eu vou me proteger, eu não vou aceitar que ela coloque isso na minha boca. Não é o meu de brinquedo, eu não conheço. Eu não sei o que é isso, tá fazendo um barulho feio. Ela tá toda coberta. Minha mãe nunca brincou comigo toda coberta assim, porque de repente ela precisa de tudo isso para me atender. Sim. Então é sempre muito caso a caso. E aí se eu pego um paciente que ele tem uma resistência muito grande aí ao dentista, o processo de psicoterapia ele pode sim auxiliar, porque por vezes pode ser uma fobia específica, né? Sim. Que comumente é conhecido como a odontofobia, mas aí dentro das classificações entra como uma fobia específica de dentista. E aí a psicoterapia, a psiquiatria, dependendo da necessidade,
auxilia muito. Então, não tenham medo de buscar um profissional. Não tenham vergonha. Vocês podem. E ajuda muito. Então, se alguém tiver, tipo, medo, um medo específico, não só de dentista, mas um medo específico, o que você aconselha é buscar um profissional? Ou tem algo que a pessoa pode tentar fazer antes de buscar o profissional? O que você acha, por exemplo, para avaliar qual o nível de medo da pessoa? Tem alguma dica, alguma coisa específica? Tudo vai depender muito, né? A gente até brinca dizendo que a psicologia é o profissional do depende. Porque toda a gente diz depende. Mas, por exemplo, você tem medo de palhaço. Só do medo. Mas é um medo que você vê um palhaço na rua, você muda de calçado, você vira a cara ali, ele causa uma estranheza, né? Uma estranheza, você fica desconfortável, mas você não se desregula, não lhe impede de ir para os cantos. Palhaço é uma coisa que você é um profissional, né? Que você pode evitar, você pode não ir para festas infantis. Você tinha medo de palhaço, não era, Vanessa? Tinha... Não. Eu acho que era Sara. Mas, cara, era alguém que tinha medo de palhaço, que eu lembro, né? Tinha uma amiga rata com ele, pai, mas não era, eu sempre adorei circo. Sempre adorei. Mas era alguma do grupo. Tinha uma do grupinho que tinha medo de palhaço. E aí, não trouxe um prejuízo clinicamente significativo, como eu falei no começo, né? Foi algo evitável. Ela consegue, se ela vê, ela não vai se desregular, ela vai continuar fazendo o que ela estava fazendo. Mas, por exemplo, fobia específica de sapo. Ah, Vanessa, também é possível evitar. Eu não preciso pegar um sapo e me abraçar com um sapo. Certo, mas aí se eu tenho medo de sapo o suficiente para que eu não saia nos períodos chuvosos de casa, porque eu tenho medo de encontrar um sapo. Se eu encontrar um sapo, de repente eu me desregulo a ponto de eu não conseguir mais ficar. E quando eu falo desregular, é ter uma crise de ansiedade, é tipo chorar muito, hiperventilar, achar que eu tô morrendo do coração, me tremer inteira, me desregular completamente. Tá trazendo um prejuízo clinicamente significativo. Então, você precisa buscar ajuda. E aí, quando eu digo precisa, é porque de fato precisa. Você não vai estar paralisando a sua vida por um período chuvoso inteiro com medo de encontrar um sapo, né? E como é que se desenvolve esse processo do medo, assim, da ansiedade? Você vê um estímulo e aí a gente, né, começa a sentir as mãos suando e tudo. Como se desenvolve, assim, resumidamente, porque eu sei que é um processo bem profundo, né, fisiologicamente Então, falando. de maneira popular, né? Como é que você sabe que você tá tendo uma crise de ansiedade? Exatamente. Pronto. Como é que eu sou leigo, como é que eu sei que eu tô tendo uma crise de ansiedade? Pronto, é que você vai crise de ansiedade, eu não tô infartando de verdade, né? Existe essa associação, né, da crise de ansiedade com o infarto? Eu acho que pode dar dor, taquicardia. Taquicardia, em algumas situações pode haver um pico de pressão. E aí, em algumas crises de ansiedades mais intensas, é interessante que se procure a emergência, realmente. Porque, por vezes, é uma paciente que vai precisar da medicação. Às vezes, teve um pico de pressão muito grande, a pressão não baixou ainda. Se for paciente hipertensa. Então, em algumas situações, é necessário que se busque sim, né? E aí, como ocorre? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um modelo cognitivo. Não vou explicar a parte da neuropsicologia, porque ia ficar muito chato e muito cansativo. Muita disciplina para explicar, né? Então, dentro do modelo cognitivo, o que a gente vê? Nós temos uma situação, usando sua profissão. Por exemplo, vou ao dentista, é a minha situação. Meu pensamento é quase que uma cadeia, né? Situação, vou ao dentista. Meu pensamento vai doer, eu vou sofrer muito, vai sangrar, ela vai machucar minha boca, é uma pessoa antipática, aquele barulho vai me deixar muito nervosa, eu vou passar mal na cadeira do dentista, eu vou ter uma crise de ansiedade na cadeira do dentista. Emoção que eu senti, né? Eu pensei isso, o que é que eu começo a sentir? E aí a gente raramente consegue identificar o pensamento, a emoção e o comportamento bonitinho assim, né? Sim. Mas a emoção, eu tive medo, eu fiquei triste, eu fiquei angustiada, eu tô muito ansioso. Consequência. E é quando eu coloco consequência, porque é tanto a comportamental quanto a fisiológica, né? Meu corpo reagiu como a isso. Eu comecei a me tremer, comecei a suar, comecei a chorar muito, comecei a ficar ofegante, hiperventilando, meu coração acelerou, minha pressão subiu. Comportamento, o que eu faço? Eu não vou? Por que eu vou? Aí, o que acontece? Eu me automedico. Ou o pensamento de novo, eu vou morrer. Não vou. Não, o que a gente vê principalmente, né? Que eu já percebi em consultório. Se automedica, esconde a situação ali por alguns dias. E aí, o que acontece? A situação se agrava, a dor aumenta. E quando eu for, realmente, vai acontecer tudo o que eu pensei. Vai doer muito, vai machucar, vai me incomodar. E aí, eu reforço a minha crença de que dentista é ruim. E aí, vira
todo um ciclo, sendo que eu mesma me envolvi naquele ciclo. Você fica retroalimentando, né? Não, eu Justo. já presenciei uma pessoa tendo uma crise de ansiedade na minha frente. Foi muito ruim porque a gente às vezes não sabe o que fazer para ajudar num momento desse, né? Não foi um caso específico, mas é uma situação onde a pessoa estava tão ansiosa devido àquela situação, tão pressionada, né, nas suas emoções, que começou a ter uma crise, se tremer, chorar, ela não conseguia se mexer, sair do lugar, né? Aí eu orientei a pessoa, né, era próxima para sentar um pouco, tomar água, depois de tomar um banho para ver se, né, respirava melhor. Mas eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, se eu podia ter prejudicado. Certo. Você fez super certo. O que pode prejudicar ou agravar a crise? A pessoa tá lá desregulada, chorando, nervosa. Se acalme. Você acha que é assim que você vai chegar? Acolher, né? Não acolher. Primeiro ponto, não invalide aquela crise, a gente acolhe. Eu costumo sempre dizer aos meus pacientes, emoção, a gente não controla a emoção. A gente identifica a emoção, a gente compreende ela, a gente acolhe e aí a gente lida, né? Não tenho como controlar a minha emoção. Vai parar de sentir. Pronto, parou. Então, o que você pode fazer? A pessoa está em crise, se chega, eu estou aqui com você. Se coloca para a pessoa, eu estou aqui com você, vai passar, vai ficar tudo bem. Ah, Vanessa, mas vai ficar tudo bem. E se ela estiver numa situação muito ruim, que a situação é um sofrimento verdadeiro, mas a crise vai passar. Crises, elas têm um início, elas têm um pico e elas acabam. Podem durar muito tempo, tem crises que duram horas. Tem pacientes que têm uma crise atrás da outra, que a sensação é de ter uma crise que dura dias. Mas ela passa, a emoção ela não fica. Basta você pensar. Você teve um momento de euforia muito grande, né? Ai, casei, um momento de euforia. Aquela euforia durou para sempre? Graças a Deus. Não, e Ronald é bem particular, Vanessa, porque ele é introspectivo, né? Você É, vê muito introspectivo. eu sou mais introspectivo. Raramente ele demonstra emoções, né? As pessoas costumam brincar que ele feliz, triste, alegre, entusiasmado. É a mesma expressão para tudo, né? E é engraçado porque em todos os momentos que ele foi submetido a grandes emoções, o corpo dele reagia. Eu reagi meu corpo, tipo assim, eu começo a pipocar alguma coisa, ou escorar alguma coisa. É como se fosse crise alérgica, assim, que ele tem, mas não é alergia. Eu não sei, ele não demonstra emoção. E aí é como se o corpo dele respondesse de forma física mesmo àquela emoção. Era o E aí, voltando, né, para a questão da crise de ansiedade, para o pessoal poder entender direitinho de como colaborar e como ajudar. É um exemplo que depois você não vai conseguir explicar. Ai, olha, a emoção é variar, ela vai oscilar. A pessoa não está com cognição suficiente para entender o que você está falando ali no momento. Então, você vai sentar se ela estiver sentada, ou se ela estiver em pé, você vai convidar ela para sentar, se ela gostar de toque físico, você pede permissão, ou você oferece a sua mão, se você quiser, você quer segurar aqui. Se for alguém, né, que você se sinta confortável para isso, eu estou aqui com você, respire fundo, vamos respirar comigo. E aí, uma técnica bem interessante é da respiração diafragmática. Se você olhar no nosso dia a dia, a gente não sabe respirar. A gente não respira direito. Se eu pedir todo mundo para respirar, a gente enche o peito. Respiração diafragmática, a gente enche o diafragma. Então, a gente vai... E eu sempre digo, senta confortavelmente, respira com barrigão de grávida. Respira fundo, enchendo bem a barriga, barrigão de grávida, senta bem, respira, conta 1, 2, 3, solta devagar. E aí você pode dizer, respira comigo, faz um barrigão de grávida, porque você não vai dizer, respira pelo diafragma, né? É muito mais difícil, você vai dizer, onde é que fica o diafragma? Faz um barrigão de grávida, respira enchendo sua barriga, respira. E aí quando você vê que a pessoa vai se acalmando, você vai dizer, não foi só uma crise de ansiedade, vai ficar tudo bem. Se a pessoa já tiver um profissional que auxilie, seria interessante que você falasse com a sua psicóloga. Ou, dentro da sua terapia, você já trabalhou alguma outra estratégia, você já tem um acompanhamento e fazer as orientações, porque por vezes é uma pessoa que passa por isso com frequência e ela ainda não tem ninguém que oriente ela nisso. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo, né? E aí sobre Ronald, nosso corpo, ele sente as nossas emoções.
Não tem como o nosso corpo não sentir. Passou-se o tempo de que a gente acreditava que mente e corpo eram coisas separadinhas. Se o meu corpo ele vive a minha história, se o meu corpo me carrega diariamente, como não sentir? E a gente conseguiria aí falar de uma gama, né? A medicina talvez auxiliaria mais a falar melhor disso, de uma gama de doenças que, se a gente for olhar assim, não tem muita explicação, bem entre aspas, não tem uma explicação direta para aquilo. Mas quando você vai olhar toda a história do sujeito, aquilo é uma resposta de alguma coisa. O nosso corpo, ele responde, né? E aí não é a minha abordagem, mas dentro da psicologia tem a abordagem da psicologia corporal, nós temos a biossíntese, a bioenergética, que trabalham muito esse viés, né? De mente, de corpo. É bem interessante. Não é a minha abordagem, mas é uma abordagem que eu sempre dou uma lida, que eu sempre dou uma olhada nas aulas, porque é muito interessante. E eu acho que já passou do tempo da gente ficar com guerra de abordagem, né? Se todas as áreas elas têm muito a contribuir, até porque o sujeito ele é muito único. E cada um vai se identificar com um profissional diferente, com uma abordagem diferente. Então a gente faz nosso trabalho direitinho dentro do que você acredita, mas nada lhe impede de visitar e gostar de ler e de conhecer sobre os outros. Eu gosto de ler a respeito. Realmente, quando eu fiz só uma vez um período de terapia, mas eu li bastante a respeito da abordagem e tudo mais. E às vezes a própria ansiedade, né? Você vai acabando gerando o que o pessoal chama de tique nervoso, né? Não sei se tem algum termo mais técnico para falar disso, tipo, tem gente que rói as unhas, fica com as unhas tudo ruída, né? Quando tá muito ansioso, nervoso. Tem gente que range os dentes, né? Sim. E tudo mais. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre... Em algumas situações é muito uma estratégia compensatória, que a gente chama, né? Um exemplo de estratégia compensatória, roer a unha. Eu tô muito nervosa porque eu vou ter uma apresentação daqui a pouco na escola, pensando no adolescente. Roer a unha, ruir por quê? Porque eu concentrei ali, meu pensamento deu uma aliviada e aquilo foi uma estratégia compensatória. Algumas estratégias compensatórias vão ser muito funcionais. Estou ansioso, vou correr. Estou em casa de boa, estou ansioso, vou correr. Nossa, eu queria demais essa estratégia. Vou fazer uma atividade Queria malhar, física. Eu queria, então eu tô ansiosa, vou ali correr, vou comer uma salada, porque eu tô tão ansiosa. E aí tem estratégia. Se a gente for parar para observar, né, montar os esquemas de cada um, falar das estratégias, todos nós temos estratégias compensatórias o tempo todo. Alguns usam muito a mão para falar, outros ficam mais rígidos. Inclusive, você falando aqui, eu lembrei que eu descobri na terapia que uma estratégia compensatória que eu tinha criado para a questão da ansiedade era não me atrasar nos compromissos, chegar pontual. Quando eu não chegava pontualmente naquele lugar e tudo, naquele horário, eu desenvolvia crises de ansiedade. Eu acabava me cobrando muito para estar ali pontualmente. E aí, na terapia, no desenrolar, eu descobri que era uma estratégia que eu tinha criado. Outra questão do bolo, do aniversário. Você lembra? Ela, se tiver qualquer festa de aniversário, ela manda congelar o bolo. Meu pedaço passar do bolo. meses pra ela... Porque eu morava fora, né? Me mudei muito cedo para morar sozinha. E lá eu me sentia muito sozinha, né? E aí, quando eu vi as fotos do pessoal comemorando aqui e tal, todo mundo reunido e eu lá sozinha, eu ficava assim, triste, né? Chateada. E aí eu comecei a adotar esse comportamento de pedir pro pessoal congelar o meu pedaço de bolo. Não, e ela leva isso pra muitas áreas. Tipo, quando a gente começou a namorar, Vanessa, quando a gente começou a namorar, ela me deu uma cesta de chocolate e tal, não sei o que lá, e ficou semana lá em casa. A gente foi comendo, né? A galera foi comendo tudo. Quando ela chegou pra me visitar depois, ela disse, cadê minha parte, meu pedaço? Eu disse... Você já pensou? Já era. Ela chorou. Absurdos, assim, parecia que eu tinha dito a ela que eu não amava ela, que eu não queria mais... E eu fiquei, assim, muito chocado. Você não pensou em mim, mas, tipo, eu não sabia que ela tinha essa questão. Não entendia essa questão. Eu tive que mandar encomendar outra cesta igual, idêntica, e mandar pra casa dela, porque ela queria experimentar. Porque na minha cabeça, assim, se você me deu... Era sua. É meu, entendeu? Não é dela, mas isso... pode fazer um podcast só sobre terapia de casal, né? E aí tem estratégia compensatória que não é funcional, né? Claro, Inclusive a SUAI, ela pode parecer muito funcional. Isabel é a pessoa que chega pontualmente em todos os compromissos.
Mas será que isso gera algum tipo de prejuízo para ela? Será que isso está trazendo um sofrimento para ela? A gente precisa ter rotina, a gente precisa ter responsabilidade, mas a gente precisa ter flexibilidade. Se eu não tenho flexibilidade, né? E ele falou do ranger de dentes, é muita questão de bruxismo. Do bruxismo, exatamente. Na odontologia, assim, se eu atendo 100 pacientes, 60 vão chegar com algum nível de desgaste, assim, no dente, por causa do bruxismo, né? O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, que a gente chama, né? Existem os hábitos funcionais, né? E os parafuncionais. Os funcionais são aqueles que estão envolvidos com a função do nosso aparelho do sistema estomatognático, né? A fala, a deglutição. E os parafuncionais são todos aqueles que não estão relacionados com a função natural, né, daquele sistema e que podem sim trazer prejuízos para esse sistema, né? O bruxismo é um deles, né? O paciente, ele ou range ou aperta os dentes, fica com a musculatura travada ali, tanto durante o sono quanto também durante o dia, né? Se o paciente ele trabalha com situações de muito estresse, né? Se ele está envolvido emocionalmente, né? Ansiedade, depressão, alguma coisa assim. Tudo isso influencia, né? No bruxismo. E aí a gente nota realmente uma grande quantidade de pacientes que chegam no consultório com esse tipo de distúrbio, né? Que é, durante o sono, ele é inconsciente, né? O paciente está dormindo, então ali ele está fazendo inconscientemente aquela parafunção, né? Dentro da odontologia, bem pergunta mesmo agora, né? Curiosidade. Dentro da odontologia, vocês têm alguma forma de tratar diretamente essa questão do sono? Porque, por exemplo, o que eu percebo? O bruxismo, ele aparece muito em pessoas ansiosas também. Tanto na anamnese é algo que eu pergunto. Como é a qualidade de sono? Dorme bem? Tem sonambulismo? Tem bruxismo? Tem alguma questão? Porque o bruxismo, ele tem essa característica. A pessoa passa o dia tensionada. Às vezes no trabalho a gente não respira, mas resolve ranger o dente, travar o dente para suportar algumas situações, em vez de tentar respirar e deixar isso fluir de uma outra forma. E a gente consegue trabalhar o que interfere nisso na psicoterapia. Mas dentro da odontologia, qual seria a intervenção que vocês conseguiriam fazer para que esse paciente ele tenha uma qualidade melhor, que a gente sabe que ele vai ter um prejuízo de desgaste, né? Tem alguma coisa que possa auxiliá-lo na questão do sono, já que é inconsciente? É bem difícil tratar o paciente com bruxismo, porque, como você mesma disse, é uma questão multifatorial, né? Nem os estudos, eles são muito claros a respeito desse tema, né? Dizem que existem fatores ambientais, né? E fatores... Genéticos? Não, ambientais e que é da pessoa mesmo. Os Intrínsecos? Intrínsecos, do paciente. E vai muito para o lado da questão emocional, né? Dentro dos fatores intrínsecos, os estudos eles demonstram muito a associação com problemas emocionais, né? De ansiedade, estresse, depressão. Dentro da odontologia, o tratamento em si tem que ser multiprofissional. A gente encaminhar justamente o paciente para o profissional, no caso o psicólogo ou psiquiatra, dependendo do grau ali de acometimento, né? Porque ele também pode ser tratado através de medicação, né? Para diminuir esses níveis aí de ansiedade, depressão, enfim. Mas é um tratamento em conjunto. Na odontologia, o que é que a gente pode ser feito? Colocar botox? O botox é uma via de tratamento que também ainda está sendo estudada, né? Porque existe um tempo específico ali que o botox vai estar agindo, né? Então ainda é um tratamento muito caro, né? E está se vendo realmente a viabilidade e a eficácia, né? do uso da substância. Mas a gente usa muito também as placas interoclusais, né? Para evitar o agravamento desse nível de desgaste. Um encaixezinho.
É uma placa que é confeccionada para cada paciente, é individual, então eu não posso usar a placa de Ronald e Ronald não pode usar a placa de Isabel. É tipo óculos, cada um tem o seu. Mas eu digo assim, é de encaixe. É um encaixe, isso, é uma E placa você dorme que com você ele? encaixa e aí você dorme com ela. Existem placas mais rígidas, placas mais flexíveis, também vai depender do grau do paciente e tudo. E aí a gente usa essas placas, indica essas placas para evitar o apertamento, o contato, né, de uma arcada, né, da arcada superior com a inferior. Ela vai desocluir os dentes do paciente. Então ele não vai conseguir ranger porque vai estar com a placa ali no meio da boca. Aí a pessoa à noite consciente cospe a placa. Eu acredito que a adaptação deve ser difícil. A adaptação Pra é conseguir difícil. limpar, você pega uma pessoa que já tá estressada, ela já tá ansiosa ali. Existem pacientes que quebram diversas placas, porque mesmo com o uso dela ainda continua apertando, né? Ainda continua apertando, só não vai estar em contato, mas está ali apertando. Mas aí ela previne, por exemplo, um desgaste ainda maior dos dentes, né? E aí, além dessas placas, né, a etapa de reabilitação, né? Se ele já tem um nível de desgaste muito grande, vai ter que fazer a restauração para aumentar, devolver a dimensão vertical de oclusão do paciente e tudo, que são detalhes mais técnicos, assim, mais voltados Sim. realmente para a odonto. Mas o que pode ser feito é isso, né, o uso dessas placas. O Botox é uma substância que tá em estudo, né, para ser usado, porque a intenção seria paralisar aquela musculatura ali e o paciente não conseguir movimentar para apertar, né? Não conseguir apertar. E existem também outras terapias, acupuntura também, que também já vai para esse viés da medicina oriental, né? Que já serve também como um tratamento para ansiedade e tudo. Então você vê que o tratamento da causa em si sempre vai voltar para o ponto psicológico. Isso precisa ser tratado do ponto de vista emocional. E aí eu fiz a pergunta porque, por exemplo, dentro do processo terapêutico leva tempo, né? Inclusive, é uma angústia dos pacientes, porque a terapia é caro. Eu não diria que ela é caro, mas de fato, se você pega que na maioria das vezes, inicialmente, são sessões semanais, tem um custo, não é tão acessível esse custo a todo mundo, apesar de Cara, a gente que ganha pouco, na verdade. basicamente é isso. Mas aí se a gente pega que algumas pessoas estão na condição financeira mais comprometida, não tem condições, elas vão chegar no consultório dizendo quantas sessões eu vou precisar. E não tem como você dizer. A frequência, pelo menos, dos encontros, existe um padrão ou vai depender muito de caso a caso? A terapia é um processo. E aí, como o próprio nome diz, ele é construído, ele precisa de tempo e ele não tem um tempo determinado ali. Se ele é um processo, ele precisa de uma frequência mínima. Essa frequência normalmente é semanal. Uma vez por semana, você vai lá e você faz a sua terapia. Em alguns casos mais agravados, tem pacientes que precisam de 2 sessões por semana, 3 sessões por semana. E aí, mas normalmente é semanal, uma vez por semana. Com o decorrer, o paciente está evoluindo bem, está se caracterizando, né, com muitas evoluções, ele está conseguindo lidar com muitas questões, aí a gente inicia um processo de alta. Porque a nossa intenção, pelo menos dentro da terapia, é que o paciente consiga ter alta, que ele aprenda a ser o próprio terapeuta, que ele aprenda a lidar com suas emoções. E aí a gente começa de 15 em 15 dias. Vamos lá, 15 em 15, 15 em 15, e aí vai ficando um tempo. Ah, Vanessa, quanto tempo fica de 15 em 15 dias? Vai variar de paciente para paciente. O paciente continua reagindo bem, ele continua com as evoluções, a gente faz os feedbacks, a gente faz as revisões, está tudo ok? Aí a gente vai uma vez por mês de manutenção, que a gente chama sessão de manutenção, até finalizar uma alta, né? Tem paciente que chega 15 em 15, aí regride em alguns aspectos, então volta para semanal. Então é sempre muito caso a caso. E essa é a angústia. Tem paciente que ele vai entrar com o objetivo X na terapia. Ai, Vanessa, eu tô querendo sair do meu trabalho, me sinto assediado moralmente pelo meu chefe, quero sair do meu trabalho e não consigo. O objetivo dele era muito claro. Você ajudou ele ali, ele compreendeu porque que ele não estava conseguindo, ele encontrou outros caminhos. Ele saiu, ele ficou bem, era o que estava causando a angústia dele. Fez o processo de alta direitinho, em 7 meses ele se sentiu bem, vocês conseguiram trabalhar tudo ok. Finalizou a alta, 7 meses ele saiu e está resolvido.
Tem pacientes que precisam de mais tempo, tem pacientes que às vezes chegam com um objetivo, eu quero estar bem para o Enem. E aí, sessão nenhuma ele fala do Enem, ele vai falar do namorado, ele vai falar da família, ele vai falar de outras pessoas. Então é sempre muito relativo. E é por isso que eu perguntei da questão se existia alguma intervenção direta, porque se o paciente chega com muitas questões, até que o processo ele veja esses efeitos, até que uma medicação que ele esteja tomando comece a fazer resultado, ele precisa, por vezes, de uma intervenção mais direta, né? E aí é muito bom saber que é possível. Sim. E é muito interessante conhecer para que a gente possa sempre estar enfatizando a necessidade desse trabalho multiprofissional. Exatamente, de observar e encaminhar, né? Não ficar só por ali mesmo. Se achar o herói que acha que vai dar conta de tudo. Exatamente. Ninguém dá conta de tudo. Por que você vai dar? Exatamente. E voltando assim para o outro extremo, né? Que você estava falando da alta terapêutica. Mas, assim, na odontologia, a gente usa de alguns artifícios para o paciente que tem essa ansiedade e esse medo mais aflorado, né? A gente pode usar medicação, né? Os ansiolíticos, a chegada também do óxido nitroso, né? Da sedação com o óxido nitroso, também traz um conforto. Pra quem não entendeu como eu, é tipo aquele gásinho, né? Isso, é aquele gásinho do gás do riso, né? Que Aquela sedação, ela é total ou ela é só... ela é parcial, ela não é total, não. Ela é parcial e é só durante o período ali da intervenção. Então ela pode ser dentro do consultório, não Isso. precisaria de um centro cirúrgico. Não, ela pode ser dentro do consultório. Claro, tem suas indicações, né? Para cada paciente, mas ela pode ser feita no próprio consultório. E aí... eu queria saber de você justamente isso, assim, quando que você, como psicóloga, vê a necessidade do paciente entrar com uma medicação ou não, assim, quais os parâmetros que são usados para, tipo assim, esse paciente aqui, ele precisa de fato de um acompanhamento com o psiquiatra, entendeu? Ele tem um nível ali de ansiedade mais elevado, de depressão. Assim, qual é esse parâmetro que a gente pode usar, até para servir para mim também fazer essa avaliação quando o paciente chega para a consulta odontológica, né? Para você, eu diria que você pergunta para ele se ele já tem algum acompanhamento, se ele já falou com alguém, se ele já procurou um psicólogo, um psiquiatra. O que eu percebo na minha prática? Muitos já vêm encaminhados do psiquiatra, muita gente, pela questão da prevenção, pela logística, a gente tem uma logística de reparação, de cuidar do que já está acontecendo. Então, muita gente já vai direto na medicação, porque acha que seria mais fácil. A medicação ela vai tratar a parte fisiológica, ela vai auxiliar em alguns casos, se não houver intervenção psiquiátrica, você não consegue evoluir. O paciente não vai ter cognição, e quando eu falei, ele vai ter compreensão o suficiente para entender o que você está tentando psicoeducar naquele momento. E aí, digamos que chegou o paciente, foi no dentista, ele teve uma crise de ansiedade, você encaminhou para o psicólogo, né? Porque você viu uma crise pontual. Eu não posso nem dizer que é um transtorno de ansiedade generalizada, porque eu precisaria de uma série de critérios, de tempo, de intensidade, para fechar um diagnóstico. Encaminha para o psicólogo. De cara, você já encaminha, Vanessa? Depende também. Depende do relato que esse paciente traz. Então, nas minhas primeiras sessões, eu sempre faço uma anamnese muito aprofundada, desde a infância do paciente, como é que essa queixa se apresentava, quando ele percebe que se agrava, como ele costuma lidar, qual a história dessa queixa, existem outras questões, existe uma questão hereditária de problemas, de transtornos psicológicos, já tem algum diagnóstico fechado. E aí, nessa avaliação da anamnese, eu vejo, esse paciente, eu acredito que ele pode, e aí vem muito do seu conhecimento. É por isso que eu digo, gente, estuda mais. A gente sempre precisa estar estudando, né? Sim, em todas as áreas. Se a gente não estuda, a gente para no tempo. Sim. E aí, por exemplo, o Botox, eu nunca tinha nem ouvido falar que poderia ser utilizado para bruxismo, é interessantíssimo. E é dentro do seu conhecimento ali, alguns pacientes eu percebo, esse paciente aqui, com a intervenção da psicoterapia, vai evoluir bacana, vai evoluir bem. Então, a gente vai trabalhando dentro do processo da psicoterapia. Tem paciente que realmente acertei, evoluiu muito bem. Tem paciente que às vezes, porque não, acertei, errei. Não, às vezes aconteceu um agravante, às vezes o paciente realmente não está evoluindo também, ou o paciente é um pouco mais resistente.
Você percebe que não era só como ele relatava, existem coisas a mais. Sim. E aí você percebe que ele nem compreende exatamente o que você tá, ele não consegue se regular sozinho. E aí ele já vai ter um prejuízo fisiológico significativo, a gente já precisa encaminhar ele para o psiquiatra. Então, o trabalho do psicólogo com o psiquiatra é muito de união. A gente está muito junto, porque a gente tem muitos pacientes em comum, a gente precisa ter essa conversa direta, né? Sim. Para compreender, para aprender, porque um auxilia o outro. O psicólogo está ali semanalmente, o psiquiatra, e aí eu sempre digo, gente, retornem para os psiquiatras. Não vai uma vez, pegou a receita e fica só renovando receita. Não. Tem um retorno psiquiátrico por um motivo, né? Normalmente, eu acho que é de 2 meses, 3 meses, eles têm que retornar para avaliar a medicação, para ver se é aquela mesmo que deve continuar, se adaptou direitinho, se teria uma que seria mais adequada para a situação. Então, não é para pegar a receita e só ficar. E altas psiquiátricas existem, assim como existem altas psicológicas. Existem, mas é uma questão complexa e a gente precisa de dedicação, de tempo e de cuidado. É sempre muita atenção, estudo e cuidado. Pois é. E a hora passou rapidamente. Nossa, demais. Eu venho passar. Mais de 1 hora Então, já. pra gente encaminhar, assim, pro final, Vanessa, eu queria que você me desse dicas práticas, assim, para o gerenciamento e o controle dessas crises de ansiedade, assim, nas pessoas. O que é que elas podem fazer ali tô em qualquer lugar, na rua, teve uma crise. O que é que eu posso fazer para sair dessa condição e conseguir? Ou está começando a perceber que vai entrar em Ou crise. vai, exatamente. Como é que eu posso gerenciar e controlar essa crise? Você já falou uma dica, né, sobre a respiração Justo. diafragmática, né? Justo. E aí, assim, a gente tem uma gama de técnicas, né, que podem auxiliar. E aí, que bom que nós temos uma gama de técnicas, porque, por exemplo, tem gente que não vai conseguir respirar e você vai precisar pensar em outra coisa. Não tem como ensinar, por exemplo, uma pessoa, que tal a gente fazer uma higiene do sono, você fazer um momento de meditação antes de dormir para ter uma qualidade de sono melhor. Se a pessoa simplesmente não consegue meditar, ela fecha o olho e fica aqui, aí. Tem coisas acontecendo, ela entra em ansiedade só de ter parado ali. Então, eu vou falar de duas, né? Sim. A respiração, ela é muito boa para quando você está percebendo, tanto no momento da crise em si, ou para aquelas pessoas que já têm uma percepção de, tô começando a sentir ataque cardíaco. Tenta concentrar na respiração, e aí é muito de você se presentificar no seu momento. O que é que eu estou pensando? Identifica seu pensamento. A gente já viu dentro do modelo cognitivo que sempre tem uma relação do pensamento. A gente normalmente sente medo e sente o físico. A gente esquece que tem um pensamento envolvido. Sim. E durante uma crise que vem um pensamento atrás do outro, é difícil perceber. Então, identifica esse pensamento. Vanessa, não está dando para identificar o pensamento. Para, respira, fecha o olho, senta confortavelmente. Se quiser, bota a mão na barriga, respira fundo e tenta concentrar só no 1, 2, 3, respira, solta. 1, 2, 3, solta. E tenta ficar concentrando nisso. Se eu percebo que eu estou entrando na crise, eu consigo respirar, eu consigo ali trazer minha atenção, ótimo. Vanessa, eu estou no pico da crise, tentei respirar, não deu certo. Tem uma técnica que eu uso muito com adolescentes, principalmente, porque ela é simples e ela costuma ajudar bastante, que é a técnica dos 5 sentidos. Eu costumo dizer, por exemplo, na escola, começou a perceber que está numa crise de ansiedade, tentou a respiração, não funcionou, tenta observar o seu ambiente. O que a gente está vendo aqui? 5 coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo taças, eu estou vendo os petiscos, eu estou vendo o microfone. 5 coisas que eu estou vendo. E isso numa crise de ansiedade não é tão fácil de fazer assim. 4 coisas que eu posso tocar. Eu posso tocar na minha taça, no meu celular, na minha roupa, eu posso tocar no meu rosto. 3 coisas que eu posso escutar nesse ambiente. Eu estou escutando o som do ar-condicionado, o som da minha voz. Eu posso escutar o seu barulho mexendo na unha, eu posso escutar coisas. 2 cheiros que eu possa sentir. Por isso que a gente vai diminuir, né? Porque é mais difícil. Já pensou se eu posso sentir o cheiro? Não daria. E eu não sinto cheiro, né? 2 cheiros que eu posso sentir ou lembrar desse cheiro. Eu gosto muito de cheiro de limão. Vou pensar se eu não conseguir sentir cheiro nenhum. Para quem sente cheiro, consigo sentir o cheiro do meu perfume, consigo sentir o cheiro de uma flor ou da terra. E um sabor. Se eu tenho alguma coisa que eu possa botar na boca e sentir, fechar meu olho, concentrar ali, eu faço uma uva passa, concentrar na uva passa, um confeito. Se eu não tenho, eu vou imaginar um sabor gostosinho. Você percebe que foi todo um processo para a gente fazer isso?
pega uma crise de ansiedade. É difícil fazer tudo isso dentro de uma crise de ansiedade. O que eu fiz? Eu dei uma acalmada na quantidade de pensamentos que estavam sendo disparadores de emoção e da crise de ansiedade. Consegui minimamente ali dar uma acalmada e talvez agora eu consiga respirar. Então, Aí já parte para outra dica. A respiração. e aí, Muito bom. uma de técnicas para relaxamento, né? A gente poderia fazer um outro podcast falando sobre isso, sobre relaxamento. E aí, uma dica que eu gostaria de dar no geral, Vanessa, como lidar com a ansiedade no dia a dia? Tenha hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis ajudam a gente a lidar na redução de estresse, a ter uma qualidade de vida melhor. E quando eu falo hábitos saudáveis, não é só você comer vegetais e fazer atividade física, é você se permitir descansar. A gente entrou numa lógica de produtividade exacerbada. Verdade. As pessoas se sentem culpadas por dormir no domingo, por não trabalharem no feriado. Me sinto assim, muito. Eu Problema. descobri que para você descansar, você tem que ser disciplinado, né? E eu descobri isso mais assim, lendo a Bíblia mesmo e tudo, a Bíblia fala muito sobre descanso. Tinha regras até para você ter um ano de descanso, dias específicos de descanso e períodos de descanso, né? Até Deus descansou, né? Justo, era o que eu queria dizer. Até Deus descansou. E a gente a gente não quer descansar não, porque somos os heróis, né? E aí tem aquela pressão hoje em dia de, tipo, na região onde a gente mora, né? Todo mundo quer ficar milionário antes dos 30. Eu já passei. Acho que é por isso que eu não tô tão pressionado. Já passou dos 30, né? E a gente tem que ter cuidado para não estar comparando o palco alheio com os nossos bastidores. O outro é milionário, você tá vendo o que ele quer mostrar. Você não sabe o comprometimento que aquele trouxe na vida dele. Você Tem não os sabe prejuízos, né? Também que trouxe que a gente acha que isso... Você não sabe nem dinheiro se ele é só milionário verdadeiro. Ou se ele tá só ali no dublê rico, né? Que a gente brinca. Então a gente tem que sempre lembrar. Eu tô vendo os meus bastidores. Eu não tenho... Toda comparação, ela é muito injusta. Verdade. Como é que eu comparo o meu bastidor com o que Isabel tá querendo me mostrar com o palco dos outros? Verdade. Né? Então essa disciplina para você descansar é uma coisa que eu percebi que é importante e que não é tão fácil hoje em dia, né? E para alguns perfis, para você desenvolver. E também outra coisa que foi um insight para mim muito forte é que eu não posso viver minha vida cansado. Então assim, é injusto com quem está me contratando eu chegar no meu trabalho cansado. Porque ele não tá me pagando para chegar cansado lá. É injusto eu descontar em Isabel o meu cansaço no nosso relacionamento, né? É injusto com os meus amigos eu não conseguir estar presente lá porque eu tô cansado e estressado, né? É injusto com você não ter tempo nem qualidade para ser você, né? É injusto com você. E a gente tem que sempre lembrar disso. Eu só vou conseguir ser um bom esposo, um bom profissional, um bom amigo, um bom filho, se eu for um bom eu. Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber os meus limites, as minhas condições e até onde eu consigo ir, eu não vou saber me relacionar com ninguém. É verdade. Então descansem, galera. Descansem. Não entre na logística maluca de produzir. Aproveita o final de ano aí, né? Natal, Ano Novo, as festas, para passar com a família, descansar, ter um período aí de preparação, né? Também para o início do outro ano, né? Que a gente Tempo de tem qualidade, né? E acaba que você tempo vai de produzir mais, qualidade. né? Justo. Produtividade precisa de descanso. Férias não é um direito trabalhista à toa. É um direito porque é necessário. Não é só porque é bonitinho. É necessário ter férias. Exatamente. Então é isso. O nosso episódio fica aqui. Deixa nas redes sociais, né? Sim, verdade, Vanessa. Divulga suas redes sociais, onde é que o pessoal pode encontrar você, falando sobre o seu trabalho e tudo. Até porque, como eu falei, né, no início do podcast, eu atendo online também. Então, quem tiver interesse de conversar mesmo, de conhecer mais o trabalho, ou de marcar uma sessão, tiver alguma dúvida que não ficou esclarecida e quiser falar lá, meu Instagram é @psivanessabatista. E aí lá no meu Instagram tem um linkzinho do meu WhatsApp, que aí vocês podem falar diretamente comigo, porque o meu agendamento sou eu mesmo que faço. Então é tudo comigo. Certo, fica tudo em casa. Vanessa Batista. Pronto. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez a presença de Vanessa, foi muito boa a conversa, eu ficaria aqui horas falando também sobre a psicologia por tudo. A Ronald, obrigada, meu amor,
Por sua Eu agradeço, participação. Muito saudável pro nosso casamento ser desse evento. Obrigada, galera. Muito obrigada pelo convite.